Oi, tudo bem com você? O cacique Raoni, que é o líder indígena mais atuante do mundo, você já deve ter ouvido falar dele, convocou essa semana um encontro com povos de 47 etnias indígenas. Esse encontro está acontecendo agora, chama-se Encontro dos Povos Mebengocré e está acontecendo na aldeia Piaroçu, no coração da Amazônia. E você vai saber ao decorrer desse vídeo por que esse assunto te interessa. Se você ainda não sabe por que esse assunto te interessa, eu desconfio que você sabe, mas se você ainda não sabe, você vai descobrir. Porque assim, se essa não é uma linda e animadora notícia, eu não sei mais o que é. São os povos tradicionais, a verdadeira família tradicional brasileira se reunindo e se encontrando para fazer alguma coisa, né? Diante do governo que é, até agora, o pior governo para os povos indígenas e tradicionais da história desse país. Assim, só assim, com esse encontro, eu acredito que o Brasil tem alguma chance. Desculpa, homens engravatados trabalhando não me dão esperança mais. Antes de começar o vídeo, não esquece daquele joinha, tá? E vamos nessa. Você provavelmente já ouviu falar do cacique Raoni, é uma liderança indígena mundialmente conhecida, que foi inclusive esse ano de 2020 indicado ao Prêmio Nobel da Paz pela Fundação Darcy Ribeiro. Eu vou falar um pouco mais da trajetória desse líder e também do quanto é importante para a gente, para os brasileiros todos progressistas, esse encontro. Começar dizendo que o presidente Jair Bolsonaro e seu governo detesta e persegue o cacique Raoni e seu povo, óbvio, né, por razões óbvias. E é bom dizer que as pautas dos povos indígenas, pautas essas defendidas por Raoni e seu povo, não se resumem à questão da demarcação de terras indígenas. Claro que essa é uma questão importantíssima, caríssima para esses povos, mas não é a única. Inclusive, a questão do meio ambiente, da preservação da natureza, é uma pauta fortíssima para os povos indígenas. Como o homem branco chamaria sustentabilidade, né? Mas para o índio é só a preservação da natureza mesmo, é o que sempre foi. E no Brasil é assim, né? Defender o meio ambiente, o governo te ataca, já sabe, Greta que o diga. No caso do cacique Raoni, que não pode ser chamado de pirralho, né? Pelo presidente, afinal, o sábio cacique tem 89 anos. E no caso dele, o presidente declarou que ele não é uma liderança indígena, não representa os povos indígenas, está sendo usado como peça de manobra pelo capital estrangeiro. Quer dizer, maluquice, né? Loucura. Loucuras que Bolsonaro fala, que a gente nem devia dar atenção, mas enfim. Às vezes é tão ridículo, tão surreal, que precisa falar. A verdade é que Raoni é a principal liderança indígena do mundo desde muito provavelmente antes de você nascer. A fama internacional dele é datada de 1973, quando ele ele foi conhecido, né? Foi descoberto por um cineasta belga. O nome do cara é Jean-Pierre Dutilleux. E esse cineasta gravou um documentário sobre Raoni e seu povo. Esse documentário foi aclamadíssimo pela crítica, viajou o mundo inteiro, foi exibido no mundo inteiro. E tem, inclusive, sua versão em inglês, narrada por Marlon Brando. Só isso. Ou seja, só o brasileiro conservador é que não valoriza seus povos tradicionais mesmo. Lá fora, Raoni é sucesso. E aí, como é que aconteceu a história? Naqueles anos de lançamento do filme, enfim, eram anos também que a atividade do garimpo começava a se intensificar nas terras dos Kayapó, que são o povo do Raoni, as terras onde Raoni nasceu. E desde então, essa atividade legal nunca mais cessou naquele lugar, inclusive começou ali uma guerra entre garimpeiros e os povos indígenas, essa guerra que vem se arrastando e vem acontecendo, e que Raoni está na linha de frente desde a década de 70. E não é uma briga por terras entre índios e garimpeiros, é uma briga pela preservação da natureza mesmo. A mentalidade dos povos indígenas é muito diferente da mentalidade do homem branco, né? Essa guerra por dinheiro e por terra, eu acho que só existe mesmo na cabeça do homem branco. Para o índio, essa questão envolve muitas outras coisas. Não deixou de existir garimpo ilegal nas terras dos Kayapó desde a década de 70, existe até hoje. E agora com o governo Bolsonaro ela se intensifica ainda mais, porque o Bolsonaro inclusive tem um projeto de lei para tornar legal a atividade do garimpo em terras indígenas. É por isso que ele odeia tanto o Raoni, né? Uma atividade legal que, inclusive, é bom dizer, não só como se fosse pouco, né? Desmata, polui rios, destrói, não tem nenhum compromisso com a sustentabilidade, como também gera violência para esses povos tradicionais, né? Morte de índios, guerra, derramamento de sangue, enfim. E essa é uma questão que diz respeito a todos nós brasileiros, acredito eu, especialmente brasileiros progressistas, né? A questão indígena nos diz respeito e devia nos interessar mais. Inclusive, na terra indígena dos Kayapó, 2 rios já estão contaminados por mercúrio, uma contaminação que é irreversível.
Então, o trabalho de Raoni em defesa dos direitos dos povos indígenas nunca parou, mas ele se intensificou recentemente, né? Digamos que ele se expandiu, né? Se espalhou mais, justamente por conta desse governo que é o pior até hoje da história para os povos indígenas. Não que tenha havido governos fáceis, né? Vamos falar sério, não houve. Os povos indígenas nunca tiveram paz, nunca foram protegidos pelo homem branco, nunca. Mas agora a coisa está um pouco mais feia. No ano passado, Raoni esteve com o presidente francês Emmanuel Macron, assim, ele está aparecendo mais, né? Teve no Festival de Cannes também, agora está presente aí no Prêmio Nobel da Paz, e é muito importante, eu acho, para os brasileiros que se importam com isso, essa representatividade desse líder indígena, apesar, né, dos tantos ataques desse governo. Raoni se reuniu até com o Papa Francisco, não sei se você lembra disso. Acho que sim, né? E assim, ele faz um trabalho realmente global. Eu descobri pesquisando que ele usa técnicas de oratória que são próprias dos Kayapós, são técnicas ancestrais. Então, existe ali, de fato, uma organização política que é baseada nessa cultura ancestral desse povo. Isso é um tesouro pra gente, isso é uma coisa que a gente precisa, todo mundo, brancos, índios, não índios, eu acho que todo mundo precisa se atentar a isso. E essa convocação aí, esse encontro não é brincadeirinha, não. 47 etnias de povos originais é muita gente, é muita liderança indígena. Falando de coisas muito importantes, que vão além da demarcação de terras indígenas. A demarcação também é uma pauta, mas há outras coisas, como, por exemplo, o genocídio dos povos indígenas, os mega empreendimentos que estão ali sem compromisso com a sustentabilidade para destruir a natureza, né, para ir de encontro aos valores de preservação desses povos. Vão abordar também o papel da juventude, da mulher e dos povos indígenas no atual governo. Enfim, é um encontro com pautas importantíssimas e que a gente deve procurar saber. Aí você me pergunta, por que é importante falar disso? Por vários motivos. O primeiro é que esse conhecimento dos nossos povos tradicionais nos foi negado e nos é negado. Assim, o que é que você aprendeu sobre índio na escola? Para não dizer que você não aprendeu nada, você é gentil aqui, você aprendeu o mínimo. Todo mundo aqui aprendeu o mínimo. Esse conhecimento é negado pra gente. A gente aprende a cultura europeia, a cultura americana, é negado pra gente o aprendizado da nossa cultura original. O segundo é que, depois dessa convocação, desse encontro tão importante, né, que vai ser um marco, eu acredito, né, na luta pelos direitos dos povos indígenas no Brasil, e depois desse encontro, principalmente pela indicação do Raoni ao Nobel da Paz, vai existir uma perseguição ainda mais intensificada contra esse cacique e contra o seu povo. Eu apostaria com qualquer um isso aí. Essa perseguição que vem acontecendo sempre aconteceu. O governo Bolsonaro tenta até forjar outras lideranças, já forjou até uma índia youtuber que ninguém conhece, os povos tradicionais, inclusive, disseram que ela não tem representatividade ali. Enfim, o Bolsonaro ele tenta, né, de fato, deslegitimar o cacique Raoni, uma coisa que ele nunca vai conseguir, porque é um homem que está à frente dos direitos indígenas desde a década de 70, então não vai rolar, mas as tentativas elas vão continuar acontecendo. E o nosso papel como brancos ou não índios é ouvir essas lideranças, eu acho, sabe? Especialmente nesse momento em que as narrativas estão aí sendo confundidas. Então acho que tem aí o nosso dever de casa como brasileiros de compreender a questão indígena de verdade, de parar e compreender isso a fundo, porque é a raiz dos nossos problemas e, acredito eu, vai ser a raiz para a solução deles, ou isso ou nada. Essa é a minha opinião. Agora eu vou terminar o vídeo com a fala de Raoni para você continuar a sua semana bem tranquilo. Olha que fala de amor e esperança. A população ocidental perdeu o rumo e caminha somente em direção à destruição e à morte. Beijo, até amanhã. Tchau!